Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui da TrendBot. Hoje a gente vai mostrar para você como você pode gerenciar os seus campos, né? Entrando em configurações, você tem a opção de campos, né? Então os campos são os campos personalizados. A gente tem os campos do usuário e os campos do robô, né? Resumidamente, a diferença é o campo do usuário ele está sempre vinculado, né? Ele faz referência à sua audiência, aos seus clientes, aos seus contatos, né? Então ele vai armazenar informações referente aos seus contatos. E o campo do robô ele é um campo universal, né? O que seria um campo universal? É um campo que ele não está diretamente ligado ao cliente, mas sim ao funcionamento do sistema, né? Então vamos lá. Como que você pode criar um novo campo? Para criar um novo campo, seja do usuário ou do robô, você pode clicar aqui no botão verde, né? E aí você vai dar um nome para o seu campo. Então, digamos que eu queira criar o campo cidade, por exemplo. Vou botar aqui cidade. Eu vou selecionar o tipo, né? O que é o tipo? Em resumo, desse campo aqui, ele vai aceitar apenas aquele tipo. Então, por exemplo, se eu coloquei texto, ele vai aceitar apenas um texto. Então, digamos que no seu fluxo lá você pergunte, qual a sua cidade? Aí você quer salvar a resposta do cliente dentro daquele campo. Se ele responder com um número, ele não vai aceitar, o robô não vai aceitar aquela resposta porque você definiu o tipo como texto, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual a sua idade, em teoria seria número, né? E aí, se a pessoa responder com um caractere que não é um número, aí vai dar erro no robô ali, entendeu? E aí você pode até definir o que acontece se o camarada errar e tudo mais. Mas, basicamente é isso. Então, eu posso definir aqui o campo cidade. Eu posso botar uma descrição, não é obrigatório, né? Mas eu posso colocar aqui, armazena a cidade do cliente, por exemplo, né? E aí eu posso criar esse campo. Criado o campo, tá aqui, ó, cidade, com a descrição aqui a respeito do que aquele campo faz. Lembrando que a descrição não é nada obrigatório. Assim como o campo do robô. O campo do robô você cria da mesma forma, né? Então você clica aqui em criar campo do robô, batiza o nome, então por exemplo, roleta, né? Digamos que você queira fazer uma roleta de atendentes. Você vai definir o tipo, por exemplo, número, o valor no qual ele vai começar. Então você pode começar do número 1, número 2, número 3, né? E aí, esse campo do robô, né, como ele é um campo universal, como eu disse antes, você pode alimentar esse campo ali no funcionamento do seu chatbot, né? Então, por exemplo, você pode definir ali, toda vez que um cliente passar por determinada etapa ali do robô, que seria a etapa, por exemplo, de você direcionar para o atendente, né, para o seu cliente ser atendido por um ser humano, você pode incrementar esse valor. Então, você pode sempre aumentar o valor, 2, 3, 4, e aí você define, né? Se quando o cliente passar ali for o número 1, eu direciono para o atendente fulano. Se é o número 2, né? Eu direciono para o atendente ciclano. E enquanto isso, você vai também aumentando ou diminuindo o valor desse campo, né? Teremos outros vídeos também explicando só como cuidar disso. Mas o que importa no momento é que você agora sabe criar um campo do robô. E além disso, você pode separar esses campos por pastas também, né? Então você pode criar uma pasta, né? Então eu vou vir aqui em campos do usuário, por exemplo, e eu vou criar a pasta aqui para administrar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta de teste, por exemplo, né? Criei essa pasta de teste aqui. Agora, nessa pasta de teste, eu posso direcionar algum campo para lá. Então, por exemplo, o cidade que eu acabei de criar, eu posso botar aqui, arrastar até essa pasta semelhante ao que acontece lá nos fluxos. E quando eu entro nessa pasta, tem um único campo, perdão, né, que é o campo que eu acabei de criar. Então aqui você pode fazer a organização do jeito que você quiser. Você pode separar os campos, sei lá, que pergunta o gênero do cliente, a cidade do cliente, a data de nascimento e esse tipo de coisa. Você pode deixar isso tudo muito bem organizado e isso vale tanto para o campus do usuário quanto os campos do robô também. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, eu espero que essa dica tenha te ajudado a melhorar ainda mais o funcionamento do seu canal, né? Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, ficar atento aos nossos canais de comunicação, a gente sempre posta novos vídeos, a gente sempre atualiza sobre as novidades da plataforma e tudo mais. Eu sou o Gabriel Mesquita, eu sou especialista de suporte aqui da TrendBuild, convido você a estar em contato conosco, beleza? Um grande abraço.